E aí galera, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa, eu sou o professor Daniel Ribeiro e a aula de hoje é sobre sujeito. Fiquem à vontade, peguem aquele caderno e aproveitem a nossa aula. Vamos a uma definição geral. Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração e também, na maioria dos casos, o termo que faz o verbo ser conjugado. O sujeito jamais será preposicionado, guardem isso na sua mente. Agora as definições específicas. Na voz ativa, o sujeito confunde-se com o termo que pratica a ação, ou seja, na voz ativa, o sujeito é o termo que pratica a ação. Por que eu coloquei confunde-se? Porque há casos de voz ativa que o sujeito não pratica a ação. Por exemplo, o pneu do carro furou. Foi o pneu que furou alguma coisa? Não, mas ele é o sujeito, está na voz ativa do mesmo jeito, tá ok? Vamos para a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é o termo que recebe a ação verbal. Na voz reflexiva, é o termo que pratica e recebe a ação verbal. Agora eu vou falar um pouco mais sobre voz passiva, porque é de extrema importância e não há uma aula anterior, eu ainda vou fazer uma aula sobre voz passiva. A voz passiva só poderá ocorrer quando o verbo for transitivo direto. Se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo, eu não tenho voz passiva, nem tem como fazer a estrutura de voz passiva, tá ok? Agora, tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, que é aquele que apresenta apenas um núcleo, ou seja, apenas um substantivo está na função de sujeito, tá ok? Uma vez que o núcleo de um sujeito sempre será um substantivo. Olha só, exemplo. As casas da vila foram reformadas. Quem é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Eu estou falando sobre as casas da vila. Eu estou dizendo que elas foram reformadas, ou seja, as casas da vila é o sujeito. Qual é o substantivo que não está preposicionado aqui dentro desse sujeito? Afinal de contas, o núcleo do sujeito jamais poderá ser preposicionado. O único substantivo que não está preposicionado aqui é o substantivo casas. Então eu só tenho um núcleo. Se eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Próximo é o sujeito composto, que é aquele que apresenta mais de um núcleo. Olha só o exemplo. Vendem-se bois, vacas e bezerros. Eu estou falando de quem, pessoal? Quem é vendido aqui? São os bois, as vacas e os bezerros. Então, esse é o meu sujeito. Eu tenho três substantivos dentro desse sujeito e nenhum desses substantivos está preposicionado. Nenhum desses substantivos está preposicionado. Então, eu tenho três núcleos, sujeito composto. O próximo caso é o do sujeito elíptico, que é aquele sujeito que é representado por um pronome pessoal do caso reto, mas ele não está escrito na oração. Se ele não está escrito na oração, eu só posso subentendê-lo porque ele está na desinência verbal. Então, é o sujeito simples, não é? Ou seja, um sujeito que só tem um núcleo, no caso, um desses pronomes, e ele não vem escrito, você encontra ele na desinência verbal, tá ok? Olha só o exemplo. Viajamos ontem para Manaus. O verbo é o verbo viajar. Quem é o sujeito? O sujeito não é o termo sobre o qual se faz uma declaração e também o termo que faz o verbo ser conjugado. Esse verbo está na primeira pessoa do plural. Então, quem foi que fez ele ser conjugado? Quem é o sujeito dele? É o pronome pessoal do caso reto, nós. Então, nós é o sujeito, só que ele não está escrito na oração. Por isso eu coloquei entre parênteses aqui. Se ele não está escrito na oração, ele está elíptico, ele foi suprimido por elipse, tá ok? O próximo sujeito que nós temos é o sujeito indeterminado, que é aquele que o falante não sabe ou não quer explicitar quem foi o praticante da ação, tá ok? Vamos lá. Existem duas estruturas sintáticas para determinar o sujeito. A primeira é a oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Essa é a mais corriqueira. Exemplo: quebraram o vidro da biblioteca. O verbo aqui é quebraram. Quem foi que quebrou esse vidro? Eu não sei. O falante não sabe ou não quer explicitar quem foi que quebrou o vidro da biblioteca. Terceira pessoa do plural, eu tenho um caso de sujeito indeterminado, tá ok?
desde que não apareça aqui o sujeito escrito. Se tivesse assim, ó, eles quebraram o vidro da biblioteca, o sujeito seria eles. Só que aqui não está escrito, não é isso, pessoal? Então é indeterminado. Vamos para o próximo. Oração, o próximo jeito é uma oração com o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação na terceira pessoa do singular mais o pronome ser. Olha só os exemplos. Desconfiou-se dos valores apresentados. O verbo desconfiar é um verbo transitivo indireto, ou seja, o complemento dele é regido de preposição. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Se é transitivo indireto, mais o pronome ser está na terceira do singular, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Próximo exemplo. Vive-se bem em Brasília. Verbo viver é um verbo intransitivo. Na terceira pessoa do singular mais pronome ser, eu tenho sujeito indeterminado. Terceiro exemplo, só se é infeliz neste país por causa das maracutaias. Eu tenho aqui o verbo de ligação na terceira pessoa do singular mais o pronome ser. Ou seja, desculpe-me, ou seja, um caso de sujeito indeterminado, tá ok? Orações sem sujeito, que são aquelas que apresentam os verbos impessoais, ou seja, verbos que não têm sujeito, né? Verbos que não apresentam sujeito. O primeiro caso é o do verbo haver, quando tiver o sentido de existir ou de acontecer, e também quando indicar tempo passado. Pessoal, perceba que eu estou falando do verbo haver no sentido de existir, acontecer, ou quando indicar tempo passado. Beleza. E o verbo haver vai estar escrito, só que ele vai ter este significado, né? Este sentido aí. Vamos para o exemplo. Havia muitas pessoas na festa. Esse verbo haver, ele está com o sentido de existir. Toda vez que o verbo haver tiver o sentido de existir, a oração não terá sujeito, ou seja, o sujeito vai ser inexistente para algumas bancas, né? Algumas bancas vão dizer que é oração sem sujeito, outras vão dizer que é sujeito inexistente, mas a afirmação é a mesma, a análise é a mesma, só a nomenclatura que muda, tá ok? No próximo exemplo, nós temos que em outubro haverá eleições municipais. Você está vendo aqui o verbo haver com o sentido de acontecer. Verbo haver com o sentido de acontecer é um verbo impessoal, ou seja, a oração não tem sujeito, o sujeito é inexistente, tá ok? Vamos ao nosso próximo exemplo, que é o verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou a decorrer, ou quando está ligado a fenômenos naturais. Olha só os exemplos. Já fazia 2 anos que ele se mudara para o interior. Você tem aqui o verbo fazer indicando tempo decorrido, ou seja, um tempo passado. Toda vez que o verbo fazer indicar tempo decorrido, ele vai ser um verbo impessoal, ou seja, a oração não vai ter sujeito, sujeito inexistente. No próximo exemplo, nós temos faz um calor enorme nesta época em Brasília. Pessoal, verbo fazer ligado a um fenômeno natural que é o calor. Logo, esse verbo fazer ele é impessoal, ou seja, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vamos para o próximo caso, que é o do verbo ser, que em expressões de tempo vago, hora, data, distância e aspectos naturais, também será um verbo impessoal, ou seja, não terá sujeito. Só que muito cuidado, preste atenção, porque quando ele indicar hora, data ou distância, esse verbo ser pode concordar, ele vai concordar com a expressão numérica, ou seja, ele pode aparecer no plural, mas aí ele está concordando com a expressão numérica de hora, data ou distância e não com um sujeito, tá ok? Porque o verbo é impessoal. Vamos ao exemplo. Já era noite quando saí de casa, pessoal. O sujeito desse verbo aqui, ó, do verbo ser aqui, ó, já era noite. Esse verbo ele é impessoal, ele não tem
sujeito. Por quê? Porque ele indica tempo. Ele indica tempo. Sendo assim, esse verbo ser, ele é impessoal. No outro caso aqui, ó, são 7 da noite. É o verbo ser indicando hora. E aí, pessoal, olha só, ele está no plural porque ele está concordando com o numeralzinho 7 aqui. Então, ele é um verbo impessoal, uma oração sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente, mas o verbo está concordando com esse numeral que vem depois dele, tá ok? O próximo caso é o caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Eles também serão impessoais. Olha só o exemplo. Ainda não choveu o suficiente este ano. Você tem aqui o verbo chover, né? O verbo chover, que é um fenômeno da natureza, e ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal, sujeito inexistente. Só que, pessoal, muito cuidado para não cair na pegadinha, porque quando o verbo que indica um fenômeno da natureza for tomado de uma forma que não é do sentido real, que é aquela do sentido figurado, por exemplo, chover canivete, aí ele vai ter sim um sujeito. Choveu canivete este ano. Quem é o sujeito? É canivete, tá ok? Mas só se esse verbo que indica fenômeno da natureza, fenômeno natural, não estiver no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, tá ok? O próximo caso é de algumas expressões, por exemplo, ir para ou ir em, quando indicar tempo decorrido. Vai para 6 anos que comecei a lecionar. Você tem a expressão ir para, indicando tempo decorrido, ou seja, ela não tem sujeito. Esse verbo, ele é o verbo chamado impessoal, ou seja, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Próximo caso é da expressão passar de, quando indica tempo também. Vejamos o exemplo, olha só. Já passava das 6 horas. Verbo passar, né? Expressão passar de, indicando o tempo, ou seja, o verbo é impessoal e a oração não tem sujeito, sujeito inexistente. O outro caso é da expressão tratar-se de, indicando assunto. Toda vez que isso acontecer, o sujeito vai ser inexistente. Olha só o exemplo. Não se trata de dinheiro, mas de caráter. Você tem aqui, ó, o verbo tratar, o pronome e a preposição. Não se trata de dinheiro. Tratar-se de, indicando assunto, não tem sujeito, o verbo é impessoal, tá ok? Sujeito inexistente. Próximo caso é da expressão bastar de ou chegar de, que quando estiver no imperativo, indicando suficiência, não terá sujeito, vai ser um caso de sujeito inexistente. Por exemplo, basta de idiotices. Você tem aqui a expressão bastar de, deveria estar em negrito, eu esqueci de colocar, bastar de, que está no imperativo, indicando suficiência, ou seja, o verbo aqui vai ser impessoal, oração sem sujeito, sujeito inexistente. O outro exemplo é chega de mentiras. Você tem a expressão chegar de no imperativo, indicando suficiência, sujeito inexistente, o verbo é impessoal, oração sem sujeito, ok? Vamos agora ao sujeito oracional, que é aquele que vem expresso em forma de oração, ou seja, aquele que apresenta um verbo em sua estrutura. Exemplos. É preciso amar as pessoas. Pessoal, perceba o seguinte, eu tenho aqui a minha primeira oração, eu tenho é preciso. Quem é sujeito desse verbo
ser aqui. O que é preciso? É preciso amar as pessoas. Amar as pessoas, então, é o nosso sujeito. E ele apresenta um verbo, que é o verbo amar. Então, eu tenho um caso de sujeito oracional. Vamos para o próximo exemplo. Não é saudável comer pastéis diariamente. Você tem mais uma vez aqui o verbo e o sujeito é comer pastéis diariamente. É sobre quem nós estamos falando, não é isso? O que não é saudável? Comer pastéis diariamente. Então, esse é o sujeito. E perceba que na composição desse sujeito eu tenho um verbo. Então, esse sujeito é chamado sujeito oracional. O próximo exemplo. Comenta-se que ele será demitido. Pessoal, quem é o sujeito? O sujeito é que ele será demitido. Esse sujeito é composto por um verbo, ou no caso aqui uma locução verbal. Pessoal, se eu tenho verbo ou locução verbal, o sujeito é oracional, porque aqui eu tenho uma oração, beleza? E essas orações aqui, ó, que representam o sujeito, que fazem o papel do sujeito, mais tarde vocês vão ver que elas se chamam orações subordinadas substantivas subjetivas, tá ok? É muito simples. Então agora vamos fazer um exercício, que é um exercício, vou fazer 3 exercícios com vocês. É um exercício fácil, que é de nível fundamental, um exercício de nível médio, de vestibular, e o outro exercício que vai ser uma questão de um concurso. Vamos para o de ensino fundamental, que é um texto aqui do Diário de São Paulo que diz assim: marcha contra a corrupção é cancelada por suspeita de suborno. A questão diz assim: o uso da voz passiva, neste caso, dá destaque a um elemento do texto, o sujeito. Qual é o sujeito da oração? Primeiro você vai achar aqui quem é o verbo, né? No caso é o verbo aqui, ó, é. Só que aqui eu tenho uma locução verbal, é cancelada. É cancelada. Verbo ser ou estar mais verbo principal no particípio é um caso de voz passiva, ou seja, aqui o próprio texto já diz, é um sujeito paciente, é um sujeito que recebe a ação. Então faça aqui a questão, vê qual desses elementos é o sujeito e já eu mostro para vocês o gabarito. Gabarito B. Por que é marcha contra a corrupção? Pessoal, olha só. Eu disse que o sujeito é paciente. O que foi cancelado por suspeita de suborno? Não foi a marcha contra a corrupção? Não é esse o termo sobre o qual estou fazendo a declaração? Então, esse é o sujeito. Por que não é suspeita de suborno? Por quê? Porque ele vem com uma preposição antes, olha só. E o sujeito jamais será preposicionado. Eu avisei isso para vocês anteriormente. Vamos para o próximo exercício, agora de nível médio, né? Foi de um vestibular para a Faculdade de Odontologia de Santo Amaro. Olha só, nas seguintes orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos e fazia um calor tremendo naquela tarde, o sujeito se classifica respectivamente como. Aí você vai ter que marcar aqui qual a opção são desses sujeitos dos verbos aqui, ó. Você tem o verbo pedir, o verbo anoitecer e o verbo fazer. Então resolva aí a questão e já eu mostro para vocês o gabarito. Letra E. Por quê? Olha só. Você tem um verbo pedir, que é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho voz passiva. O sujeito vai ser paciente. Nesse caso, o que é pedido? É o silêncio, não é isso? Então, o silêncio é o sujeito paciente, é quem recebe a ação expressa pelo verbo pedir. Sujeito paciente. Aqui está nosso sujeito. Qual é o núcleo desse nosso sujeito? É a própria palavra silêncio. Eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Vamos para o próximo. A caverna anoitecia aos poucos. O verbo aqui é anoitecer, e você pode ter pensado que o sujeito seria inexistente, que seria uma oração sem sujeito, porque se trata de um fenômeno da natureza. Mas como eu disse para vocês, pessoal, só se fosse tomado no sentido real da palavra, se eu estivesse falando da noite e não da caverna. Olha aqui, ó.
Eu estou falando sobre a caverna. Estou falando que a caverna anoitecia. Então eu tenho um sujeito sim. E quem é o núcleo desse sujeito, a caverna? Quem é o substantivo? Não é caverna? É. Se eu só tenho um substantivo, só um núcleo, sujeito simples. A próxima oração é: fazia um calor tremendo naquela tarde. Verbo fazer ligado a fenômeno da natureza, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, logo o gabarito é letra E. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício traz aqui um fragmento de texto. Fragmento de texto, você vai dar uma lida nesse fragmento, você vai parar o vídeo, vai dar uma lida no fragmento e vai dar uma atenção especial para essa parte que está em negrito e sublinhada. Agora que você já leu, vamos à questão, que é uma questão de agente da Polícia Federal que foi aplicada em 2000 pelo CESP. A respeito da organização sintática das estruturas do fragmento de texto acima, julgue o item que se segue. Pessoal, julgar o item é dizer se está certo ou errada a afirmação do item, né? Vamos à afirmação. A oração iniciada por perde importância, que é essa aqui, não precisa ter seu sujeito explicitado porque mantém o mesmo da oração anterior, ou seja, o mesmo sujeito da oração anterior. Você tem aqui uma afirmação, não precisa ter seu sujeito explicitado. Então, para você saber se essa questão está certa ou errada, você vai ter que fazer uma análise sintática desse período aqui. Se o sujeito estiver explicitado, a questão já está errada. Se o sujeito não estiver explicitado, ela pode estar certa. Aí você vai olhar a oração anterior e vai ver se o sujeito é o mesmo. Se for, marca certo na questão. Para o vídeo, faz a questão. Agora que você já fez a questão, vamos ao gabarito, né? Gabarito é, ou seja, é errado. Por que que está errado? Pessoal, olha só, o verbo perder aqui, ele tem como sujeito a expressão a prática das artes. Olha só, por quê? O que perde importância? A prática das artes, não é isso? Não é sobre a prática das artes que nós estamos falando? Sim. O termo sobre o qual se faz uma declaração é chamado de sujeito. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso sujeito. Na maioria das vezes você vai encontrar ele aqui, ó, antes do verbo. Só que você pode encontrar ele também depois. É a chamada ordem inversa. Quando ele está antes do verbo, é a ordem direta. Quando ele está depois, é a ordem inversa ou ordem indireta, não é isso? Vamos colocar ele na ordem direta para vocês verem. Ó. A prática das artes perde importância e consolidam-se a ciência e a tecnologia. Logo, o sujeito está explicitado, a questão está errada. Tá ok? Se você gostou, você dá aquele curtir, aquele like básico. Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais para os seus amigos também ficarem sabendo. Entra aqui no meu blog, que é o www.sintaxeemcasa.wordpress.com, para que você tenha acesso à parte escrita dessa aula. Caso você tenha perdido aí o canal, você vai procurar lá no YouTube, você vai digitar lá naquele buscador, Sintaxe em Casa. Você vai ver que eu estou lá com uma fotinha de frente para o mar, bem feliz e contente, tá ok? Até a próxima.